E aí galera, tudo bem? Eu sou a Marina e eu sou formada em psicologia e decidi falar um pouquinho sobre a abordagem fenomenologia, porque é a abordagem pela qual eu me interesso e na época que eu estudava era uma matéria difícil e que na real eu não encontrava nada falando sobre isso em nenhum lugar. Enfim, vou tentar explicar de um jeito mais simples e espero que vocês gostem. A Fenó é o seguinte: ela vê as pessoas como seres de possibilidades. Então, quando a gente se rotula, se eu me rotulo, por exemplo, porque eu, Marina, sou brava, eu não tenho a possibilidade de ser nenhuma outra coisa a não ser brava. Então a gente não rotula, a gente não é, a gente está sendo. É uma das coisas da Fenô. Outra coisa da Fenô é que a gente não pode comparar uma pessoa com a outra ou, enfim, nada. Vou dar um exemplo. Eu, como psicólogo, tô na minha sala, chega o meu paciente, a minha paciente Maria. E ela vem cheia de dor, porque chorando e tudo mais, fragilizada porque o pai dela morreu. Logo em seguida, vem uma outra paciente, Joana, que chega também cheia de dores, sofrendo porque quebrou a unha. Se eu comparo o sofrimento das duas, eu acho que Maria tem o direito de estar sofrendo porque o que ela passou é maior do que o que Joana está passando. Só que o pai de Joana não morreu para ela estar com o sofrimento de Maria. O sofrimento que ela está tendo é aquele, porque aquela é a vida dela. Então não tem como eu comparar o que é maior e o que é menor, enfim. É outra coisa sobre a Fenô. E aí, seguindo essas premissas, nós psicólogos somos agentes facilitadores. Ou seja, o paciente ele chega até nosso consultório com um problema e a gente ajuda ele a desvelar este problema. Vou dar um exemplo também. Vamos supor que João esteja com problema no relacionamento. Aí a gente vai ajudar ele a pensar nas alternativas que ele tem. Vou dar 3 exemplos. João pode terminar o relacionamento. E aí ele terminando o relacionamento teria X consequências. Ele poderia não fazer nada naquele momento porque, sei lá, ele tem uma prova daqui uma semana e ele não quer ter que lidar com os transtornos que poderão ocorrer diante de alguma atitude mais drástica. E isso também é uma escolha. E é, por incrível que pareça, uma ação, não fazer nada. E ele tem a alternativa de, às vezes, sentar e conversar com essa pessoa e expor o que ele está sentindo, enfim. Que também é uma alternativa e que também acarretará X consequência. E aí, diante das possibilidades que ele tem e das consequências que cada uma dessas possibilidades traz, ele escolhe conscientemente qual a melhor alternativa para ele. Porque o que acontece é o seguinte, ainda mais na correria de hoje em dia, a gente acaba tomando decisões por, sei lá, impulso. Muitas vezes a gente toma decisões de acordo com as crenças que a gente já tem e de coisas que a gente já fez no passado e que ou deram certo ou, enfim, que a gente aprendeu. Então, essa é uma forma consciente de você fazer uma escolha e aí poder olhar para o passado e entender que tenha dado certo ou errado, naquele momento aquela era a melhor opção. Então, é como se diminuísse as chances de você se sentir culpado pelo que não fez, sabe? Pela escolha que você não tomou. É basicamente isso.
E aí, dentro disso tudo, ainda tem várias coisas, né, que nós, como psicólogos, podemos fazer para ajudar esse paciente. Por exemplo, dentro das escolhas que ele tem, dentro das possibilidades que ele tem, uma coisa que a gente pode fazer é ajudar ele a treinar, usando técnicas como espelhamento, sabe? Às vezes o paciente ele tem um tipo de trauma porque ele acha que a pessoa não ouve ele, ou que ele sempre fala enfim, não, não tem relevância. E às vezes a gente percebe que talvez seja a forma dele se expressar, que não seja tão clara. Então a gente pode fazer algumas dinâmicas dentro da sessão que facilitem ele a ter essa conversa, a tomar essa atitude. Exemplo, se ele escolhe conversar, se João escolhe conversar com a namorada dele, a gente pode ensaiar essa conversa, entendeu? Ajudar o paciente a criar um diálogo com várias possibilidades, até para ele se manter calmo diante de várias coisas que podem acontecer. Ou então ele entender o que ele está sentindo para ele conseguir expressar, porque isso é muito difícil, né? A gente às vezes não sabe direito o que a gente está sentindo. Entende que está rolando aqui coisas, mas não tem não consegue se expressar, não consegue verbalizar isso. Então, enfim, essas são algumas das coisas que a Fenol pode fazer dentro de uma sessão. Eu dei um super resumão aqui, muito por cima, mas eu espero que tenha ajudado um pouco vocês a clarear as ideias. Se alguém tiver alguma dúvida também pode me mandar, eu ia ficar super feliz se tivesse um respaldo de vocês. Mas enfim, espero que eu tenha ajudado. Beijinhos!